Boa noite, estamos em direta, com muita alegria em nossos corações. Temos a presença da Evanise, que veio nos presentear com um tema de tamanha importância para as nossas vidas. E a nossa gratidão pela sua presença, por colaborar conosco. Nós gostaríamos de deixá-la muito à vontade, Evanise, para o nosso trabalho da noite. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós nos encontramos aqui, inicialmente agradecendo a Deus pela oportunidade que nos dá de aprender, porque quem vai apresentar, ao menos no meu caso, é o primeiro a estudar e se beneficiar. E nossa gratidão pelo convite que nos é dado para nós em espírito estarmos juntos, aprendendo sobre as grandes lições da vida que nos ajudam no nosso caminho da evolução. Sejamos nós encarnados ou todos os nossos amigos em espírito que também estão conosco neste educandário espiritual. Então, o tema proposto foi reforma íntima e conexão espiritual. Nós entendemos a reforma íntima como proposta de autoconhecimento, e o Espiritismo é por si só uma proposta teórica que nos conduz à vivência de um processo de autoconhecimento como espíritos imortais que todos nós somos. E na reformulação que vamos fazendo, naturalmente vamos conectando-nos com nós como seres espirituais em mais profundidade com os valores reais da vida que nós trazemos em nós e como consequência com a conexão dos benfeitores espirituais. Então vamos começar. Deixa eu ver se vai assim. Então nós iniciamos com o pensamento de Emmanuel no livro 50 anos depois, que ele diz assim: a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Naturalmente que nós não estamos na mesma idade espiritual e também não estamos aqui para discutir sobre teorias. Nós estamos aqui, sabe por quê? Eu e todos nós? O que a gente aprende. Dani, você senta aqui muito porque não está indo? Por favor. Eu acho que a bateria está estando. Então nós estamos aqui para o seguinte, aqui que eu digo na Terra, segundo o livro dos médiuns, para aplicar o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Então, essa questão ali é fundamental quando nós nos propomos a falar sobre a reforma íntima, porque não adianta só ter teoria se nós não sabemos como aplicar isso para nós. A reforma íntima... A reforma íntima... A reforma íntima, como nós vimos aqui, no livro Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez, diz que é um processo contínuo de autoanálise, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, libertando-nos de nossas imperfeições e permitindo-nos atingir o domínio de nós mesmos. Então, reforma íntima com proposta de autoconhecimento é um processo contínuo que nós vamos estar nos conhecendo, nos analisando como espíritos imortais dentro das leis de Deus e libertando-nos de nós mesmos. E com isso, então, no Livro dos Espíritos, questão 919, nós vemos a pergunta desafiadora para nós: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Porque já que reforma íntima é um processo de contínuo de renovação, essa pergunta é muito válida, porque ela diz um meio prático, mais eficaz. Então vamos lá. Os Espíritos dizem: conhece-te a ti mesmo. Pode sim. Então essa proposta, agora prosseguindo no Livro dos Espíritos, questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Lembra o progresso moral que nós estamos focando aqui hoje? Pode prosseguir. O orgulho e o egoísmo refirem ao progresso moral. Então essas nós sabemos que são as duas chagas da humanidade, a qual nós fazemos parte, que trazem nossas dificuldades e atrasam um pouco o nosso progresso moral. Já está passando, Vanessa. Ai, que ótimo. Por que passa daqui e não passa daqui?
Será que eu tenho que apertar aqui? Descobri uma vez. Obrigada, viu? Qual o meio de destruir o egoísmo? Então, já que nós falamos lá no início que o nosso processo inicial é o egoísmo, como é que se destrói? Será que tem meio de destruir o egoísmo? Nós concordamos que todos nós ainda trazemos orgulho e egoísmo em nós? Todos nós. Porque aí, por quê? A gente pode dizer, mas por quê? Eu já estou sendo espírita, eu já sou espírita, né? Porque nós estamos na escola do planeta de provas e expiações. Na escala evolutiva ainda é um planeta primitivo. Então, óbvio que nós ainda estamos lidando com essas viciações da alma, sem precisar nos denegrir. Então, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Quanto mais nós vamos nos desmaterializar pela proposta de espiritualização, a consciência vai se renovando e onde houve o egoísmo, vai se desenvolvendo o altruísmo. O egoísmo assenta a importância na personalidade temporal, porque tem a personalidade integral, segundo Leão Diniz, que nós não vamos entrar, mas aqui é a transitoriedade. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, agora escute bem, a raiz, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme em que a cada momento o magoam. A palavra não apareceu bem, mas diz aqui. Então aqui vocês já vão fazendo um link, porque nós vamos estar falando sobre a mágoa lá na frente. Vejamos a raiz do egoísmo, o que vai gerando em termos de sombras na nossa consciência, que nós, como espíritos imortais, vamos nos libertando pouco a pouco. O pensador John Piper é interessante porque nós somos estudantes da doutrina do Cristo, mas muitas vezes em nossas vidas nós podemos seguir o que ele diz aqui para nós. É impressionante como muitas pessoas se consideram cristãs, mas não consultam o Cristo ao fazer escolhas. E a gente pode se perguntar assim, eu escolho o Cristo para fazer minhas escolhas de opções na minha vida diária como espírito em evolução? Eu sigo Cristo, eu sigo pessoas. Quem sou eu? Cada um responde para si, mas é Jesus. E aí prosseguimos. Em que objeto Emmanuel vem nos auxiliar no livro Vinha de Luz? Ele diz assim para todos nós. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Meu amigo, também incluindo amiga, nós, todos nós espíritos. Onde que nós centralizamos a nossa crença? E ele responde então. Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Jesus é nosso modelo, nosso guia, nosso amigo, nossa rota. Em caso de dúvida da nossa aprendizagem, recorremos a Ele. E a doutrina espírita é a mensagem do Cristo, de Jesus, que traz a palavra de Deus, sempre nos trazendo consolo e esperança nas nossas experiências de renovação que vamos passando. Isabel Allende diz assim, temos dentro de nós uma reserva insuspeita de forças que surge quando a vida nos põe à prova. A pergunta é, eu já sei disso? Nós estamos em prova aqui na Terra? Será que eu estou? Será que eu não estou? Os Espíritos dizem que todos nós que estamos encarnados na Terra estamos em prova. Porque é um planeta de provas e expiações. Nós estamos em prova como? Os outros estão nos provando? Não, nós viemos provar a nós mesmos. Agora, interessante que essa estudiosa diz que nós trazemos todos esses recursos íntimos. Mas será que a gente sabe? Que recursos, que valores são esses? As leis de Deus. Fomos criados sempre ignorantes e trazemos as leis de Deus na nossa consciência. Prossegue Joana de Ângeles no livro Vigilância, na mensagem Reforma Íntima. Ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. Quem são os candidatos à felicidade? Todos nós. E ela diz que ninguém foge porque é da lei da evolução que nós viemos desafiar a nós mesmos nas experiências. Mas o que muitas vezes nós não podemos ter aprendido, que são técnicas de avaliação moral. O que quer dizer o quê? Por exemplo, a paciência. Quando vem uma situação que a gente diz me tira da paciência, é uma mentira. Porque é uma experiência que eu, como espírito mortal, estou sendo agora apresentado dentro da situação para treinar, para ver onde que eu estou na minha avaliação moral, por exemplo, da paciência. Em toda tarefa, nos ensina Emmanuel, lembra-te do Cristo.
e passa adiante com teu esforço sincero. Em toda tarefa, não é só tarefa espírita, em toda tarefa como espírito reencarnado, em nossos lares, com nossos familiares, nossos ambientes de trabalho, nossa vida comunitária, também nos centros espíritas, nas igrejas, nos mosques, onde quer que o espírito esteja. Lembramos para nós o Cristo. Aí ele prossegue dizendo: não perturbem as desconfianças, a calúnia e a má fé. Atento a que Jesus venceu tudo isso. Se nós partimos do princípio que Jesus é o nosso modelo, guia e amigo de todas as horas, que o é, então nós temos que aprender a ficar atentos. Atento quer dizer, dentro da proposta de reforma íntima, aprender a estar lúcidos, conscientes. O que pensamos, o que sentimos na hora das vivências diárias, desde o momento que a gente abre os olhos. Porque já vem proposta de crescimento o tempo inteiro conosco. A calúnia a gente vai estudar um pouco adiante hoje, porque nós sabemos que essa questão da calúnia faz nos lembrar que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E na atualidade da humanidade, isso aqui é que nem uma chaga que está acontecendo, infelizmente, levando muitas infelicidades e muitos contribuindo para muitos próximos. Ui, o que foi que eu fiz aqui? Esse negócio tocou na tela. Tocou na tela. Ai, Jesus, eu tô falando. Agora como é que eu reduzo isso? Vamos ver se eu consigo. Dobra na tela de novo. 2 vezes. Lembrando que a calúnia, ela está muito por trás dos processos pandêmicos obsessivos na Terra, que nós sabemos pela espiritualidade superior que é isso que está acontecendo aqui na Terra, porque a Terra está passando por uma fase agora de grandes transformações. É como se o ebulir desse quadro todo está se emergindo e nós estamos no meio desse caldeirão que é a casa do Cristo, a casa de Deus, para que nós seguramos na mão do Cristo e vamos em frente, testemunhando, vivendo o bem em nós. Aqui eu já fui, né? Então vamos adiante. A dor e a dificuldade, o trabalho e a aprovação em suas esferas de serviço, nos ensina Emmanuel no livro Nascer e Renascer, representam matérias abençoadas em cuja assimilação ser-nos-á possível efetuar o próprio burlamento. Dor e dificuldade. Tem alguém aqui na Terra que não passa? Quem é nosso modelo? Jesus. Jesus, a gente tem que falar. Mostrar nosso convencimento. Meio tímido. Foi Jesus. Ele passou por dificuldades. Ele transferiu para os outros. Ele fez o quê? Testemunhou a verdade em si. Trabalho e promoção em suas esferas de serviço. Elas são metodologias educativas para nós, espíritos em evolução. Isso requer que nós modificamos nosso estado mental. Normalmente nós vimos essas experiências de um olhar muito negativo, muito pessimista. É isso que a reforma íntima vai modificando, entendendo o sentido profundo da vida segundo os benfeitores espirituais nos apresentam. Olha. Entendeu? Ficou preto aí? Aí prossegue Emmanuel dizendo: nosso problema essencial para todos nós, por enquanto, é o de nossa própria adaptação às leis divinas. Nós já estamos adaptados às leis divinas? Nós já sabemos quais são? Nós já escolhemos viver de acordo? Estamos fazendo esforço dentro disso? Porque ele diz de que Jesus Cristo ainda é e sempre é o nosso exemplo maior. Semelhante adaptação se constitui de humildade e amor. Nós começamos antes com o egoísmo. Egoísmo é a ausência da humildade e do amor. E na medida que nós vamos progredindo agora como seres essencialmente do bem que nós somos desde a nossa criação simples e ignorantes, nós vamos buscar o caminho da humildade, que foi o caminho que Jesus trilhou e nos ensinou. E ele continua sendo o nosso modelo e o nosso guia. Ainda Emmanuel diz assim: o trabalho no bem será sempre o caminho de luz. Que trabalho do bem é esse, Destra? A gente pode perguntar para nós, né? Nós, como somos aprendizes, como é que é esse trabalho no bem para libertar o mal em nós? Veja então o que Emmanuel nos ensina no livro Nascer e Renascer. Ele traz terapêuticas, sugestões como nós podemos viver, exercitar, praticar no dia a dia, ensinando: se te dizes inexperiente, acharás no trabalho, e aqui o trabalho no bem de todos, porque o trabalho no nível egoísta não renova a nossa consciência. No trabalho a preciosa maturação, porque nós não adquirimos experiência superior sem nos colocar nas experiências e nos treinar.
Se te declaras em condições de fraqueza, eu não sou capaz, eu não posso, a gente adora isso, né? Como espíritos, mas é mentira, porque nós somos filhos de Deus. Muito importante perceber. É a escola que te fará forte ante as exigências edificantes da vida, a escola da vida, onde vamos exercitando nossas competências através dos trabalhos para o bem de todos. Se te afirma sem méritos, não posso, não sou capaz, a gente tenta se avaliar por baixo. Nós somos filhos de Deus, nós somos a luz do mundo. Então, é o trabalho, é a via de acesso a eles. Quanto mais trabalhamos, mais méritos vamos ter. Não que nós vamos trabalhar para adquirir méritos, é natural da vida. Quando cumpro meus deveres, os direitos vêm automaticamente. Se inibições e angústias cerceiam as manifestações, é o processo mais rápido de extingui-las. Então, de novo, se eu tenho inibições, que todos nós temos, porque ninguém é perfeito, se temos angústias, que também podemos ter diante das nossas imperfeições, é nos treinando nessas questões do trabalho no bem de todos, para que vamos diminuindo essas forças a nível do ego. Se companheiros te abandonam, é no trabalho de bem de todos, é o meio de obter outros, muitos ao nível dos seus encargos. Fidelidade a Jesus. Jesus é o mestre e guia da humanidade. E ele veio para nos demonstrar, ensinar que ele foi fiel a Deus o tempo inteiro. E nós agora é nossa vez, como filhos de Deus em evolução, também fazer a mesma coisa. Se adversários te incomodam, porque adversários ainda nós temos isso no nosso nível evolutivo, porque o dia que nós aprendemos a amar de verdade, nós não teremos mais adversários. Jesus não teve. Nós ainda temos devido à nossa infantilidade espiritual. É a norma de ação para que te respeitem. Trabalhe no bem de todos. Se mágoas te aniquilam as horas, é o dissolvente. O trabalho do bem de todos é o dissolvente que as destrói. Porque quando vamos envolver-nos em tarefas do trabalho coletivo, do bem de todos, focamos nossa mente no bem. Focando a mente no bem, vai diminuindo a força do mal que existe em nós, o mal que é a ausência do bem. Não nos apegarmos a calúnias, respeitar a todos. Jesus nos pede que nos amemos uns aos outros. Isso está envolvido a questão do respeito. Jesus também passou por esses processos. De novo, como ele é nosso modelo, nós vamos nos exemplificar por ele. Se a perseguição te fustiga, é a posição em que a justiça te assegura. Trabalhe no bem de todos. É o testemunho interno que nós temos que dar. Se a tentação te assedia, lembra que a tentação é interna, o trabalho como escolha livre no coletivo é o método de frustrá-la. Quanto mais trabalhamos no bem, diminui a força desses processos limitadores em nós. Se alguém te humilha, o trabalho no bem de todos é a força que te levanta, que nós nos levantamos. Porque se nos sentimos humilhados, é porque estamos em excesso do egoísmo e do orgulho. Se alguém nos humilha, primeiro que nem pode, mas nós podemos nos sentir devido à nossa inferioridade temporária que trazemos. Se a solidão te ensombra os dias, isso é muito presente na atualidade, é importante refletir com Jesus que somente quando nós somos egoístas nós sofremos de solidão. Porque o planeta está cheio de gente, tem bilhões de criaturas. Como é que podemos sofrer de solidão? Porque estamos temporariamente no egoísmo. Basta que nos abrimos, engajamos em atividades coletivas, sociais, engajamos com outras criaturas, dividimos, compartilhamos, renovamos e nos libertamos dessas questões internas. Trabalha sempre, nos diz Emmanuel, notadamente construindo a felicidade alheia. Nós ainda viemos com nossa infância espiritual, muitas vezes esperando que os outros nos tornem felizes. E Jesus veio nos ensinar que é necessário que nós nos tornamos felizes pela alegria de existir e viver em Deus, pela alegria de testemunhar e aprender a construir o bem a partir de nós. O amor é Deus na criatura. O trabalho é a criatura em Deus. Veja quando nós nos escolhemos a servir. Isso pode ser em casa, isso pode ser no trabalho. Servir, onde quer que nós estejamos. Nisso, então, vem agora no livro Missionários da Luz que a gente aprende. Porque às vezes nessa questão nossa da evolução, a carência que vem do nosso egoísmo, nós podemos nos apegar de forma egoísta e infantil, vamos dizer assim, aos outros, só que isso não nos ajuda a crescer. Sempre lembrar, Jesus é nosso modelo de autonomia interior. É preciso enfrentar as asperezas do serviço. O serviço é interno. O serviço dos desafios que vem no dia a dia, seja com nosso esposo, nossa esposa, nosso filho, onde quer, no trabalho, às vezes.
aspereza do serviço dessa reeducação espiritual, dessa renovação interior. Conhecer a luta. Quantas criaturas em Deus fogem da luta? A luta no sentido, está muito difícil. Eu não sou capaz, eu paro. Não, é avançar, é somente nos perguntar o que eu necessito aprender que eu não aprendi. Porque Deus me criou com amor e quer que eu aprenda a amar dentro da caminhada evolutiva. É necessário testemunhar aproveitamento. Testemunhar quer dizer, todos nós estamos em prova. É necessário que exercitamos passar nas provas íntimas. E se nos seguramos na mão do Cristo, estudamos mais a sua mensagem libertadora, nós vamos nos surpreender com o poder divino que nós trazemos em nós. Fujamos ao condenar o sistema de adoração recíproca. Isso aqui de novo é no livro Missionários da Luz. Porque ainda na Terra, que é o planeta de provas e expiações, que é a escola de nós espíritos, ainda se apregou e valida muito a idolatria. A idolatria não amadurece a nós espíritos imortais e não corresponde ao amor que Jesus veio viver e ensinar, que é o amor de Deus. Em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Nesse sentido, onde que nós vamos nos relacionando às vezes nessa imaturidade espiritual e não ajudamos nos e não ajudamos os outros a crescer. Aí vem Joana de Ângeles ensinar para todos nós. O amor não se apega. Aí a gente pode perguntar, eu estou apegada a pessoas? Ou não sei? Porque ela diz, não sofre a falta. Mas eu sinto tanta falta do amor do outro quando somos carentes. E olha o que ela diz, mas frui sempre porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. Como é que é isso? O que ela quer dizer? Nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, e trazemos a semente do amor de Deus em nós. O nosso ir e vir nas reencarnações é treinar o amor em Deus em nós. E dentro dessa proposta do serviço coletivo, nós nos alimentamos do amor que doamos e saímos da carência de exigir do amor dos outros, que nunca vai suprir a nossa carência. Está fazendo sentido isso até aqui? A viagem na direção do Cristo interno pede conscientização pessoal, decisão e entrega, para que seja possível emergir desse encontro sublime enriquecido de forças para auxiliar as pessoas e o mundo na grande transição que ora se opera na Terra. Nós somos escolhidos, nós estamos aqui na Terra para aprender isso aqui. Aprender a nos amar, para amar os outros, ajudar na seara de Jesus. Isso está no livro Impermanência e Imortalidade, pelo Espírito Carlos Torres Pastorino. Gente, então nós vamos vendo aqui nessa caminhada que essa pede conscientização, é o processo decorrente da reforma íntima, nos tornar lúcidos, nos tornar conscientes. Decisão, porque o mundo pode estar cheio de pessoas e propostas nos convidando a este caminho, mas se nós não nos decidirmos interiormente, que é o espírito que necessita ativar e estimular a vontade para seguir, nós não saímos do chão. E é necessária a entrega. A entrega vai solicitar rompimento dos nossos paradigmas, dos interesses pessoais, que estão ligados também ao egoísmo. Entregar-nos à proposta de Jesus. Entregar-nos a que a vontade de Deus se sobreponha à nossa. Aí é romper os nossos paradigmas de controle, de como nós achamos que a vida deve ser. A vida é como Deus quer que ela seja. Importante no livro Cirurgia Moral, aqui caiu fora, deve ser por causa do sistema aqui, na mensagem Determinação, nós aprendemos, ganha o teu tempo servindo. Criar o amor interior de servir os outros. De novo, pode ser em casa, no trabalho. O servir vai ativar as virtudes profundas da alma, do espírito que somos. Amando e não pedindo amor. Jesus já nos ensinou, é dando que se recebe, é amando que se é amado, e abençoando e não pedindo bênçãos. Esforçar-nos para ativar o divino em nós. Na mensagem Como Conhecer a Ti Mesmo, Lancelin diz, quem conhece a si mesmo já não tem tempo de criticar qualquer pessoa. Nosso tema é reforma íntima, conexão espiritual. Nós ainda temos hábito de criticar os outros. Não, aqui dentro não, deve ser as pessoas lá fora. Ainda existe na Terra isto? Ainda existe, é corrosivo, é um corrosivo moral. E das questões obsessivas, é muito, muito crônico isso. Então, nós estamos estudando para nós. Todos nós ainda temos isso aqui, o que difere é a gradação.
porque todos nós ainda somos egoístas. Agora vamos aprender com quem sabe mais do que nós. Vejamos o que nós aprendemos na autoanálise aqui. Então, a autoanálise é serviço divino, nos ensina Lancelin. Então, a autoanálise não é uma proposta de nível comportamental biológico. É um serviço divino. Esqueço aqui. Que toda alma que pode as suas investidas no mal, que todos são nossas sombras, nossas imperfeições, nossas limitações, afiniza-se com o bem. Conexão espiritual, reforma íntima, vai fazer a conexão espiritual com o bem maior, com os espíritos superiores, com o bem que reina a vida superior. Reforma íntima é renovar as esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor em nós, o incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos. Nós sentimos-nos como filhos de Deus nesse processo de renovar esperanças interiores? Nos momentos desafiadores, a gente consegue se consolar a si mesmo? A gente consegue encontrar esperança no fundo de nossas almas, que as experiências são experiências concedidas, permitidas pelo Criador para que nós, criaturas, cresçamos em Deus? Às vezes não é verdade, se somos honestos? Mas na medida que continuamos estudando, isso vai ficando melhor para nós. Então, de tudo que conhecemos, por que dos julgamentos, não é? Aí vem Maria Teresa de Calcutá nos ensinar. Se a gente tem os ensinos do Cristo, nós da doutrina espírita, as 5 obras básicas, mais as complementares, todas remetendo a autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, reforma interior, conexão com o bem. Por que a gente ainda tem os julgamentos? Então vamos ver uma irmã espiritual que já está mais evoluída do que nós. E ela diz assim: as críticas não são outra coisa que o orgulho dissimular. Lembra que lá na frente a gente começou com as 2 chagas, orgulho e egoísmo? Uma alma sincera para consigo mesma nunca se rebaixará à crítica. Olha os ensinos profundos. Quando nós criticamos, nós estamos nos rebaixando. A crítica, diz ela, é o câncer do coração. Nos faz lembrar do apóstolo que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então é necessário observar no autoconhecimento isso. E Bert Hellinger diz: cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. Porque isso vem de feridas emocionais nossas, de falta de auto-amor que nós, como espíritos imortais, não fomos capazes de cultivar até aqui, mas podemos a qualquer momento escolher nos amar um pouco mais. Um pouco mais. Aí vem agora Bianca Ganusa, no livro Reciclando a Maledicência, Educação Emocional para a Promoção do Bem-Dizer. Ela traz grandes lições para nós. E ela diz assim: uma nova forma de olhar permite-nos considerar que o incômodo ou a desaprovação diante do comportamento de alguém é um convite para a autodescoberta e a reforma íntima. Mas a gente já tem esse entendimento? Então, a partir de agora, a gente tem. Toda vez, permite-nos considerar o incômodo que a gente sente. O incômodo, fala da nossa dimensão emocional. Toda vez que algo se sente incomodado, não é o outro. Não, mas Evanise, no meu caso, não é não. É porque nós respondemos em relação ao outro ou situações de acordo com a nossa vivência íntima. Isso nós vamos ver agora. Então é necessário observar autoconhecimento. Vai estar no lugar certo. A sombra pode ser projetada individualmente, como enxergamos no outro. Individualmente, quando enxergamos no outro a responsabilidade do mal. Então, quando eu digo, eu me irrito, você me irrita, eu me sinto raiva por causa de você me deixa mal ou angustiada, isso é a projeção individual. Porque lembra, Jesus é o nosso modelo e guia, ele nunca reagiu dessa forma. Nós, seres que estamos evoluindo com Jesus, para Jesus, que nos conduz a Deus, temos que aprender com ele. Mas também pode haver a projeção coletiva. Quando existe um grupo, pode ser uma família, ambiente de trabalho, às vezes, que tem uma pessoa que é o bode expiatório. Então, todos os demais vão falando mal da pessoa, por exemplo. Isso é projeção que nós aprendemos aqui. O grupo é o lugar onde os membros trata-se de uma vivência de estar diante da sombra coletiva. Nós individualmente, num grupo, podemos tendo uma pessoa como bode expiatório que estamos projetando
as nossas sombras, as nossas imperfeições. Ali é importante porque todos nós vivemos em grupo. A lei de sociedade é uma das leis de Deus, para que nós estejamos conscientes, se por acaso nos encontramos em cenários assim, para sempre nos resgatar, para sempre nos manter na luz, para sempre nos treinar no bem, porque Deus nos deu a faculdade da liberdade para que nós optamos e fazemos escolhas assertivas em qualquer lugar. Então, prosseguindo, ela ainda diz, a grande dificuldade da projeção da sombra é que podemos resistir muito. Nós todos, como espíritos imortais, podemos resistir às vezes séculos a nos perceber, a nos autotransformar e daí escolher viver o bem em nós. Mas nós podemos fazer isso agora, nessa existência que é a melhor de todas onde nós estamos. E ainda Ganusa diz, criamos inimigos que na realidade não existem por fora, apenas por dentro. Quantas inimizades acontecem, quantas dificuldades nos relacionamentos familiares, nos ambientes de trabalho, neste quadro do homem velho que emerge em nós e não é filtrado pelo homem novo, e a gente dá vazão. Na verdade, é mais interno do que externo. Às vezes a outra pessoa nem sabe o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo. Aí prossegue Joana de Ângeles nos ensinando, tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis, emoções desconcertantes, preste bem atenção nisso, que isso é importante. Faz parte das experiências que promovem o ser humano. Olha o que ela ensina. Desde que ele compreenda a finalidade, expressando gratidão em sua ocorrência. Nós já conseguimos expressar gratidão pelo que nós sentimos de desagradável nos nossos relacionamentos diários? A Joana de Ângeles está nos propondo isso. Isso é um olhar profundo do ser imortal que somos. Por que isso? Porque os outros no nosso caminhar são instrumentos divinos estimulando o divino em nós, mas o que normalmente emerge? As nossas imperfeições. Então, essa consciência é importante. Tudo que nós sentimos fala do nosso mundo íntimo, da nossa interioridade. Para que nós, na hora que aquilo vem no nível consciente, nós então, com o auxílio dos benfeitores, vamos agora entendendo qual é a finalidade quando emergem as sensações desagradáveis em mim. A finalidade é para que eu me renove, para que eu me reforme, para que eu me reeduque, para que eu me atualize dentro das leis de Deus. Então está tudo certo, como nós sempre aprendemos, né? A ingratidão é síndrome de atraso moral e de perturbação emocional. Será que somos ingratos? Veja, se nós partimos antes do princípio, nossa proposta é reforma íntima, uma proposta de autoconhecimento. Se nós falamos que todos nós ainda sofremos do egoísmo, e muito mais às vezes do que nós imaginamos, então a ingratidão está muito presente. E como é que a gente faz agora no desenvolvimento do bem continuado perante aqueles que são ingratos conosco? A gente para? A gente se defende? O que a gente faz? Livro dos Espíritos nos ensina que a ingratidão dos outros no nosso caminho evolutivo é um teste de perseverança no bem. Porque é muito bom fazer o bem quando está tudo bem, não é verdade? Façamos o bem agora quando a esposa não gosta da gente, fala uma coisa, ou alguém em casa. É teste do desenvolvimento da virtude de perseverança no bem. Quem nos ensinou isso? Jesus. O tempo inteiro Jesus ensinou isso. A ingratidão é doença da alma que necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. Diz Joana de Ângeles, o ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade. A felicidade está em Deus, meus amigos. Tudo que está fora é felicidade relativa. E nós vamos então nos equivocando nas escolhas. Então vem Joana ainda no livro Momentos de Felicidade. É indispensável que o homem se resolva. Ela está falando para todos nós, eu e vocês. Por utilizar do admirável arsenal de recursos que possui, aplicando valores edificantes a serviço da sua felicidade. Que valores são esses? Então, quando ela diz é indispensável, porque não existe evolução sem transformação. Não existe evolução, não existe conquista de felicidade real sem a reforma íntima através do processo do autoconhecimento, da autotransformação, nos educando mais em Deus. Imagina se eu não faço isso, eu, como espírito imortal. Aí vem no livro, em serviço mediúnico, eu sou um médium, vamos imaginar. Nós estamos só trazendo reflexões, estamos trazendo as referências para que vocês tenham depois recursos para buscar. Mas eu sou um médium e eu não quero fazer o trabalho da minha reforma interior. Então eu sou um médium em
comandado pela preguiça ou amargo pela má vontade, sempre reclamam o indiferente. Existem pessoas assim na Terra? Claro que eu não estou nessa sala. Mas, quando nós estamos com a preguiça moral, ela se manifesta pela má vontade. Nós todos somos médios na generalidade. Nós temos que olhar como que está a nossa vontade. Então, estamos reclamando ou não? Se estamos, está faltando fazer a reforma íntima. Se estamos na indiferença da vivência da caridade, caridade segundo Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com todos, perdão das ofensas constantes. 70 vezes 7 quer dizer sempre. Isso é desenvolvimento do amor em nós. Se eu não faço esse desenvolvimento do amor e continuo insistindo aqui na negatividade e não me reformo, eu vou me aclimatando às insinuações obsessivas. Aí eu estou no red flag, como se diz em inglês, ou seja, eu estou no sinal vermelho, porque eu vou perdendo as conexões internas de ser feliz e de tornar os outros felizes. Porque nós vamos nos conectar com as entidades infelizes e nós vamos nos acostumando devido às matrizes do nosso inconsciente das tendências do homem velho. Então, fundamental perceber isso, sair, romper. Nós trazemos em nós o poder de decisão, de mudança. Nós trazemos em nós a autonomia de dizer, eu sou feliz. E repetir isso para que nós nos alimentamos com essas referências através do autoconvencimento. Mas o médium deverá adquirir resistências morais e emocionais. Essas resistências aqui, elas são fundamentais. Todos nós somos médios. Porque se nós não criamos resistências morais e emocionais, a fim de superar os possíveis desconfortos que os espíritos estejam provocando, nós próprios entramos nos processos de auto-obsessão e dentro dos processos obsessivos, gerando muita infelicidade, gerando depressão, gerando ansiedade, gerando angústias, gerando conflitos psicoemocionais. Das matrizes que estão em nós, porque não existe processo obsessivo sem que haja matriz em nós, e também vamos ajudando a nos fortificar de dentro para fora na proposta que Emmanuel nos apresenta de autoproteção. Autoproteção é viver cada vez mais em Deus, é viver mais na luz, é viver mais na verdade. Aí vem Joana de Ângeles no livro Lampadário Espírita, quanto à defesa emocional diante da maledicência, que ainda está acontecendo aqui na Terra. Mas nós somos filhos da luz, nós estamos aqui para trabalhar essa iluminação. Toda vez que chega alguma coisa negativa, que alguém fala mal, nós, com a liberdade interior concedida por Deus, podemos escolher, não quero isso. Não precisamos brigar com ninguém, mas é o posicionamento assertivo de quem está desenvolvendo a moral, a ética dentro de si. Porque no estado que nós estamos, falamos antes do egoísmo, raramente nós informamos corretamente, nós temos a visão ou a percepção muito limitada da realidade. As aparências temos que aprender, não nos iludamos com aparências. Procuramos desenvolver a visão da essência, não na aparência. Quando vier a tentação de acusar o defeitos, lembramos-nos, se alguém vem trazer algum apontamento contra o irmão, lembramos da nossa própria necessidade que nós temos de nos aperfeiçoar. Quando nós temos necessidade de falar, lembramos da técnica de zip my mouth. Lembra o ensaio que Emmanuel ensinou para Chico? Imagina a boca cheia de água, a gente não gosta nem engole, então a gente fica meio assim, assim. Mas a gente segura, você lembra da meta, filho de Deus, estou aqui com a possibilidade de me iluminar. E vem a vontade, mas eu direciono a vontade para o bem segundo que eu almejo. Porque as experiências passam e a gente vai se reequilibrando. Persona refere-se ao que é esperado socialmente de uma pessoa e como ela acredita que deve parecer. É como um acordo entre o indivíduo e a sociedade. Qual é o nosso acordo? Como espíritos, individualidades em evolução, agradar a Deus ou aos homens? Tem até um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não dá para agradar a Deus e a mamãe. Então nós estamos aqui para agradar a Deus. Isso quer dizer desrespeitar os homens? Não. É não ser conivente com os homens. Uma pessoa com mau caráter é capaz de tudo, inclusive simular atitudes. Nós vemos muito isso na sociedade atual. Isso nos serve não para criticar os outros, mas para olhar para as nossas próprias sombras e buscar o caminho da reforma interior através do autoconhecimento e querer ser mais verdadeiros, mais honestos, mais sinceros, mais transparentes.
Porque nós não queremos mais as máscaras. Aparecer uma coisa, mas no íntimo nós somos totalmente outra. Nós queremos trabalhar de dentro para fora a nossa cura. Quais seriam os fatores emocionais relacionados ao comportamento e ao pensamento maledicente? Será que nós sabemos qual é? Vamos viajando. Esse é o nosso coração no futuro. O nosso coração com Jesus, no bem. Mas até lá a gente tem coraçãozinhos tipo assim, de julgamento, nós temos de insegurança, nós temos de mágoa, nós temos de inveja, de intolerância, de arrogância, de culpa, que estão por trás dos comportamentos de maledicência. Tudo isso precisa ser conscientizado e renovado pela reforma interior. Então, é importante entender, mesmo nas trevas de nossas dificuldades, que todos nós temos, a proposta é encontrar luz no crescimento. Toda sombra em nós está esperando um movimento de luz, de autoiluminação, para transcender. Nossas feridas evolutivas guardem em si o sentimento de inferioridade. Quando nós temos esse processo de maldizer, nós estamos falando do complexo de inferioridade, que trazemos da baixa autoestima, feridas emocionais como espíritos imortais, não só dessa existência, mas de existências milenares, que agora estamos aqui para trabalhar na autocura. Quando, olha, a insegurança, os valores que estão por trás da tendência de maldizer. Quando a insegurança levá-lo a maldizer, não alimente mais esse sentimento de inferioridade. A tendência vem, a tendência do homem velho, e o homem novo, o consciente, a lucidez nossa, agora vai fazer escolhas diferentes de treinar o bem dizer. Porque o maldizer faz com que a pessoa se sinta ainda pior e culpada por ter desrespeitado o próximo. Na hora, se o egoísmo está muito grande em nós, a indiferença predomina, eu não sinto nada, eu estou achando que estou ótima, porque o ego está sendo inflado. Mas na medida que a evolução do espírito vai acontecer, e vai acontecer para todos nós, vai começar a emergir na consciência o complexo de culpa. E o complexo de culpa emergindo não é nada agradável. E para algumas pessoas é muito perturbador, mas é positivo. Parece contraditório, mas não é. Porque quando já chega o complexo de culpa na consciência, é porque o espírito já está começando a abrir-se para a realidade de quem é. Já não está mais tão cristalizado como antes a nível das emoções. Vem Emmanuel no vinha de luz. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigia sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia. Olha a vigilância que nós temos que ter. Vigiai e orai, né? Que nós sempre somos lembrados. Quem não ilumina os olhos pode tornar-se o vaso de falsos julgamentos. Os olhos falam da alma. A boca fala do coração. Sempre como nós olhamos o exterior, é como nós nos encontramos no interior. A questão é se temos consciência disso. A proposta do Cristo é que nós interiormente despertamos mais amor em nós. Então nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca vai manifestar mais isso. O ressentimento, nós não temos aqui, mas olha, o que está por trás do ressentimento? É uma sensação de mágoa ou raiva crônica que persiste. Ficamos presos no negócio. É porque você. Ressentimento. A gente tem o prazer de ressentir de novo. Somos nós aqueles que cada pessoa que a gente encontra, a gente vai falando. Você não sabe o que me aconteceu. A gente vai falando. A nossa versão. Ressentir. A raiva mal elaborada compõe a mágoa. Olha como estão os processos psíquicos nossos. E a mágoa é uma das fechaduras da maledicência. Olha a ramificação no nosso psiquismo. Identificar nossas mágoas é fundamental para evitar o comportamento maledicente. O maldizer é a forma mais comum de vingança. A gente pode dizer, não tem nenhum aspecto de vingança não, mas eu estou com a boca assim. Não, estão entrelaçados esses aspectos. A autoevangelização, a autoeducação espiritual no bem de todos é vital para que nós vamos renovando, reciclando e com isso nos curando também. Com a mágoa, a maledicência, além de rebaixar o outro, reforça a nossa condição de vítima. E a condição de vítima está ligada ao complexo de inferioridade, onde eu não quero assumir a responsabilidade. Então temos que sair desses quadros. A mágoa é o excelente destruidor de ilusões e idealizações que criamos sobre a vida e as pessoas. Então, quando nós vamos percebendo que estamos magoados, é porque a vida está nos convidando a nos desiludir das ilusões que nós próprios criamos diante das pessoas e situações. Porque na vida real, as pessoas são como elas são, a vida é como ela é, nós somos como nós somos. Ponto final. Está fazendo sentido isso? E nós estamos sendo convidados a amar os outros como estão.
a aceitar as experiências como estão. Porque quem que está no controle da nossa vida? Nós? Deus. Deus Criador. Nós, criaturas. Quando invertemos a posição, adoecemos. Temos raro menino, tudo esse quadro aqui. E agora prossegue no livro As Dores da Alma. A inveja é o extremo oposto da admiração. Se eu não construo alto amor, não aguento ver outro que está menor que eu. Aí eu tenho que denigrir, tenho que falar. É a ferramenta cômoda que usamos sempre que não queremos assumir a responsabilidade pela nossa vida. Ela nos faz censurar e apontar as supostas falhas das pessoas. Na insegurança, percebemos o valor alheio e nos sentimos inferiorizados. Aonde que vem a segurança? De onde que vem a confiança? De Deus. Então eu me ergo em Deus, eu me elaboro em Deus, eu me educo em Deus. Então eu vou desenvolvendo segurança, assertividade, confiança na pessoa de valor que cada um de nós é. Eu não preciso invejar os outros, nem denegrir os outros. Porque todos são filhos de Deus, todos são seres de valor. Na inveja, o desejo é de destruir o que o outro possui e tomar as suas conquistas, sem que eu faça esforços de me conquistar, porque todos nós podemos, nós trazemos isso em nós. Na intolerância, exigimos excessivamente do outro porque não somos bondosos conosco. Olha só. Alto amor gera bondade, flexibilidade, tolerância. E a intolerância também, um dos aspectos que está por trás da maledicência, a nossa rigidez interior. Jesus foi tolerante ou intolerante? Foi extremamente tolerante. Há mais de 2000 anos conosco. Repetimos, ele continua sendo nosso modelo de exercício de conquista desses valores reais. Que nós vamos então entendendo que a maledicência que se dá pela intolerância é o sintoma, um sinal de alerta para nós. Então toda vez que nós nos sentimos intolerantes com alguém, nos sentimos magoados com alguém, nos sentimos irritados com alguém, é um sinal vermelho na própria consciência para que nós amorosamente fazemos o processo de autoconhecimento, trazemos o foco para nós, no bem em nós, e vamos entrando com uma escolha diferente no pensar e no agir diante da situação encontrada. Não, agora tem uma pergunta. Você sabe como se manifesta a sua arrogância, Ivanise? Eu vim para ouvir falar de reforma íntima. Você está dizendo, me perguntando se eu sou arrogante? Olha a pergunta ali. Nós somos, o que nós achamos? Nós somos arrogantes? Todos nós somos, porque nós começamos a fala falando que somos muito egoístas. Todos nós que somos, porque varia a gradação. Então, nosso objetivo é estudar, para nos conhecer, para nos transcender. Então, veja, a arrogância é o sentimento que nos leva a transferir a responsabilidade daquilo que nos ocorre para os outros. Você me irrita. Ai, você me incomoda. Esses discursos assim, falidos já tem, mas a gente repete. O disco já furou e a gente continua tocando ele. Na arrogância é que reside nosso juízo implacável da vida alheia. Não, amor, não. Quem ama, ama. Conforme Jesus ensinou, o amor é. Ele não está condicionado a alguém ou alguma condição. Este é o amor que Jesus nos oferece a nos desenvolver. E a maledicência, então, na própria arrogância, é importante quando nós sentimos esse processo, via o autoconhecimento, que a gente se pergunta, o que eu posso aprender como espírito mortal deste incômodo que eu estou sentindo, porque ele fala de mim. O que eu posso melhorar? A mente é uma passagem para o amor, e ela pode estar aberta ou fechada por um senho que tem através de si. Nossa mente está aberta para a fluência do amor que vem do Criador? Porque a chave está conosco. Ninguém pode abrir por nós. A reforma íntima vai fazendo o cleansing psíquico da renovação do homem para que vai fluindo o amor. A culpa é uma falta de respeito pelo divino. Deus nos criou com amor para amar. Deus não nos pede que culpamos quando erramos, Ele nos pede que nos responsabilizamos e aprendemos a fazer diferente. A culpa é um sentimento que surge quando estamos em desacordo com uma norma interna ou externa. Como assim? Eu não sou livre para fazer o que eu quero? Lamento dizer que não. No estágio evolutivo que nós estamos, não. Nós temos muita questão da definição de liberdade com libertinagem que temos exercitado há séculos. Então, quando eu faço o que eu quero, porque as leis de Deus estão em mim, mais cedo ou mais tarde eu vou estar lidando com a culpa dentro desse desacordo, da desarmonia que eu me permiti. E a qualquer momento podemos escolher entrar em acordo. Anotei, percebi, não me culpo, me responsabilizo como aprendiz e vou modificando o quadro. Você já passou pela experiência de ter a mágoa e a culpa como parte do seu comportamento maledicente?
Nós podemos, meus amigos, não ter consciência disso, mas é essa a realidade que está acontecendo no nosso inconsciente. Na medida que libertamos essas chagas da alma, via o alto amor, o perdão, a benevolência, a indulgência, nós vamos erradicando essas questões íntimas que vão estar por trás desse vício da alma. Porque é um tóxico nocivo essa tendência de maldizer. Quantas desarmonias nos lares aqui na Terra? Quantas desarmonias em ambientes profissionais? Porque primeiro é um tóxico individual, porque nós lidamos com o nosso próprio psiquismo, e segundo, ninguém vive sozinho, vamos externalizar isso no meio onde nós estamos. Se você não se curar do que te magoou, irá sangrar em pessoas que te não tocaram. Se nós fôssemos perguntar, eu me sinto magoada com alguém, com alguma coisa hoje? Se eu faço a minha autoanálise, minha autoavaliação, eu tenho mágoas. Se nós temos o nosso caminho de introspecção, vamos nos perguntar. Seja lá o que for que houve no nosso caminho até aqui, aprendemos a perdoar. Assim como nós, os outros também fizeram o melhor. Nós podemos escolher nos libertar disso. Porque se a gente não se liberta, nós mudamos de relacionamentos e carregamos as mágoas. E as mágoas, as dores da alma. Vícios, que nós temos ali, que isso ali, Calda Schubert, no livro Transtornos Mentais, nos ensina que são conflitos psicológicos. A falar mal dos outros, essa intolerância que nós vimos antes, que sempre foi o nosso movimento através das eras de sair pelo caminho da fuga quando vem a dificuldade. Como começamos a fala, a dificuldade é um sinalizador de transcendência de limites interiores, desde que a gente queira se colocar no lugar de aprendiz. E ainda Soli diz que os vícios, eles evidenciam a nossa posição mental inferior. E nós estamos no educandário terra para nos reeducar em Deus. Observamos quando nós estamos irritados com alguém, quando nós maldizemos alguém. Observamos, quando estamos irritados, observamos o que nós estamos pensando. Porque nós temos pensamentos negativos e pensamentos fora das leis de Deus. Porque Jesus nos ensinou a nos amar uns aos outros e não a nos odiar uns aos outros. Então, quando eu me irrito, eu avalizo, eu transformo isso. Talvez a gente possa nos perguntar o que Elizabeth Gilbert diz. Estou exausta com as consequências cumulativas de uma vida de escolhas apressadas e paixões caóticas. Nós na Terra, às vezes, não nos sentimos cansados. As pessoas lá fora mais se sentem cansadas. Esses são os processos cumulativos. Cansados, sem energia, sem força. O que eu estou fazendo com minha energia vital? Eu estou reciclando, estou sustentando. Quando acumulamos negatividade, uma existência para outra e não renovamos, são escolhas que muitas vezes fazemos apressadas a nível do ego e as paixões caóticas que trazem consequências. Que, de novo, olhando o que nós estamos sentindo, é um sinalizador. Como podemos reformar-nos? Por exemplo, Miramês nos diz aqui, sentir-se ofendido é não querer se aperfeiçoar. A gente concorda com ele? Não, muito bem não, mas eu tenho que pensar, né? Sentir-se ofendido é não querer se aperfeiçoar, porque eu insisto em transferir a culpa para o outro, a responsabilidade para o outro. Se quero me reformar, então nós vamos querer nos disciplinar a fala. Será mais eficaz iniciar a educação mental e a harmonia dos pensamentos para que possas conversar dignamente nas ondas do bem. Conversar inicialmente conosco, porque quando nós pensamos, nós estamos conversando conosco. E hoje em dia, talvez não acontece com vocês, quando vocês andam, quando a gente anda na rua, não vê muita gente conversando? Isso sinal é a gente mesmo, né? Você vê gente conversando. O que isso fala? Tem alguém lá, né? Isso fala deste processo automático e muitas vezes interferências. Então nós necessitamos treinar conscientemente, escolher pensamentos no bem. Nem que seja uma palavra do bem, sou luz, sou paz, ou amor. A mente acostumada à ginástica do amor é capaz de curar seus próprios desequilíbrios. É uma opção, é uma escolha, é o exercício da faculdade da liberdade que Deus nos deu para que nós espontaneamente e livremente começamos a estimular os valores superiores em nós, que todos nós estamos trazendo. Os justos não enganam os outros. Desenvolver a honestidade no pensar, no sentir, no agir. Nem condenem seus semelhantes, porque nós passamos aqueles quadros de intolerância e tudo mais, por já se encontrarem livres das armadilhas da intolerância.
via o alto amor, via o perdão, via o treino da benevolência para com todos, da indulgência para com todos. E aí vem Miramês. Nós queremos ser felizes? Gente, ninguém fala. Sim. Sim, a gente tem que ter isso decidido, claro. Agora, ó, trabalha pela felicidade coletiva. Já estamos lá? Querem ser bom? Óbvio, Vanise. Pelo amor de Deus, que pergunta, né, Miramês? Olha, ele diz, labora para a bondade dos outros. Como é que eu treino isso? Quando o outro me critica, seja bom, seja bondoso, perdoa, seja indulgente, seja benevolente. Tudo está certo nas leis universais da sociedade. A lei da sociedade é uma das leis de Deus. Por isso que nós não podemos crescer isoladamente para ir nos burilando. Queres ser alegre? Nossa, o que eu mais quero, não aguento mais essa depressão. Olha o que ele diz, espalha alegria por onde passas. Mesmo que eu não sou feliz, eu vou começar a sorrir. É uma escolha íntima. Não essas gargalhadas que retratam o desequilíbrio. É despertar a alegria de ser grata pela vida. E aí vem Joana de Anjos que nos desafia que a gratidão tem 3 estágios. Gratidão, exercício diário, por todo o bem que nos chega. A gente faz isso? Segunda dimensão, gratidão pelo mal que não chega a nós. Nós já fazemos? Sim. Terceiro estágio, gratidão pelo mal que chega a nós. Já fazemos? Esse a gente agora, né? O amor te agrada? Nos agrada o amor dos outros? Nos agrada o convite de Jesus, amai-vos uns aos outros? Nos agrada? Oh, como é suave ouvir isso, meu Deus! Imagina viver num mundo onde o amor predomina. Aí vem Miramês e diz assim, ama tudo e a todos, que a vida te retribuirá pelo que fizer aos outros semelhantes. Receita de mais amor em nós. Culpas, desculpas e culpados são pesos desnecessários que travam os passos, corroem os laços e impedem caminhar. Na doutrina dos Espíritos, na mensagem de Jesus que é amor e luz, não tem espaço para culpa. Culpa é a consciência errada, equivocada em si, devido ao perfeccionismo, complexo de superioridade, que manifesto de inferioridade. Nós queremos ser o que não somos. Então, calma, centra, sou filho de Deus. Eu me amo como estou. Deus ainda me ama como estou. Mesmo que eu fiz, não importa. Comece a se perdoar, comece a se amar. No livro A Reforma Íntima, a gente aprende o seguinte, que não é o escuro, né? O maior motivo para o insucesso nosso, na nossa reforma íntima, é que normalmente, devido à projeção externa, à falta de autoconsciência, nós projetamos a nossa sombra no outro, porque o outro é o espelho positivo, onde que eu vejo minha negatividade não conscientizada. E a proposta do Cristo é, via reforma íntima, autoconhecimento. Auto quer dizer eu vou me conhecendo e me transformando e deixando os outros seguir o seu caminho. Nesse processo da vida social, né, que nós estamos nos libertando. Aí a gente, quando sofre de falta de alto amor, é muito carente, a gente gosta de denegrir os outros, né? A gente aprende assim, não me conte o que eles falaram de mim, se alguém vem falar pra gente. Conte-me, porque eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Na psicologia, isso aqui se traduz da forma seguinte. Quando João vem falar de Paulo, eu sei mais de João do que de Paulo. Porque tudo aquilo que a gente vai criticando o outro que a gente tem, está projetando para fora. Né? Então, vamos renovando isso. Talvez se a gente não aprende sozinho, a gente olha a nova geração. Me poupe! Se for falar mal de alguém, não me interessa. Agora a gente não vai chegar assim, dizer para as pessoas quando vem, né? Porque o Espiritismo ensina, seja caridoso. Como é que a gente toma essa decisão? Intimamente. Emmanuel nos ensina autoproteção. E na medida que vamos fazendo isso com sinceridade, com honestidade, nosso campo vibratório a pessoa vai sentir e cada vez menos pessoas fofoqueiras vão chegar a nós. Porque nós desenvolvemos o campo vibratório da honestidade com Deus. Essa é a tarefa nossa. Não quero saber disso. Não me interessa. Não quero mais o tóxico. Quero crescer em Deus. Como é que a gente faz? Dar o que não tivemos dói, mas nos cura. Quando a gente trabalha na maledicência, que nós trabalhamos muito hoje, que vimos que é a consequência da inferioridade, das feridas emocionais, da intolerância, da rigidez,
é porque nós, através das existências, demos as costas a nós mesmos. Não aprendemos a nos amar, carentes, nos tornamos exigentes e estamos ainda à espera que os outros nos amem. A vida nos pede que nós agora, antes virando as costas para nós, que agora a gente acolhe a nossa criança interior. Dê as mãos à criança interior, acolhe, ame e pede que esta parte de nós necessita de nós o que nós nunca doamos até aqui. E aí vai haver a cura. Vai haver a libertação, o equilíbrio. Caminho por onde caminhamos. Nós estamos indo a porta larga ou a porta estreita? Qual das duas nos agrada? A estreita? A larga. A larga? A larga é verdade. Nós estamos indo onde os homens estão indo, onde todo mundo está correndo. Nós retornamos com o nosso projeto reencarnatório na Terra para o quê? Seguir todo mundo? Sim ou não? Não. Seguir quem? Deus. Então, por favor, levante-se, carrega a tua cruz e segue, nos ensina Jesus. Este é o preço da nossa evolução espiritual, sem medo de estarmos sozinhos, sem medo de viver as virtudes, que são os valores reais da vida. Mesmo que todo mundo for desonesto, sejamos honestos. Pagamos o preço da evolução da consciência em Deus. E Joana diz, aquele que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha sem ter enfrentado. Nunca desistir de nós. Sempre insistir, persistir na reforma íntima, na renovação para melhor. Nós somos filhos de Deus, nós trazemos as potencialidades divinas em nós. Por mais desafiador que a experiência pareça, na mesma proporção para nós temos recursos divinos para interagir conosco de forma mais sábia, mais amorosa. Aí vamos adiante. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz. Nós já estamos situados psiquicamente na posição de aprendiz? É uma pergunta que devemos nos fazer. Se não estamos sofrendo muito. E nós não viemos para a Terra para sofrer. Nós viemos para aprender. Aprender. Será que a exigência de alguns espinheiros é a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Claro que não. Os espinheiros são aquelas experiências que a gente, meu Deus, está doendo aqui, ai, o ego, né, gritando. Não são as causas. São as nossas escolhas atuais, nem as nossas escolhas milenares. Não é mais o que nós fizemos, é o que nós fazemos hoje. Nós viemos de volta à Terra para brilhar, para fazer brilhar a nossa luz. É isso que nós viemos. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Confiança vem de Deus, como falamos antes. Para furtar-se a luta, viver aguardando o céu? Não. Todas as lições que nós aprendemos é para nos fortificar, para colaborar na seara do Cristo, para o bem de todos. E é vital entender aqui, Emmanuel fala isso para nós, e não é só os templos espíritas, mas as igrejas, de um modo geral, se encontram templos que permanecem repletos de almas paralíticas. Almas paralíticas que Emmanuel nos ensina neste livro, que é o nosso, é quando nós não aprendemos a pensar por nós. Nós, na escola espírita, somos convidados pelo próprio Cristo, pelos benfeitores espirituais, a pensar por nós, para que nós entramos em contato com a lei de Deus, que já está em nós desde a nossa criação. Nós não estamos mais para seguir outros cegamente. Nos potencializarmos, entender onde quer que nós estejamos, em casa, nos lares, no trabalho, na rua, na sociedade, na comunidade, a obra pertence ao Cristo. Não é a pessoa humana, não é a instituição humana, nós somos todos a serviço da obra do Cristo. E isso deve ser mais fortalecido em nossos corações. Nós temos tido grandes quedas, como nos diz Emmanuel até hoje, mas é necessário querer renunciar os valores da terra e buscar desenvolver os valores do céu, que são as virtudes. Aí a gente pode aguentar mais, a gente pode tolerar, nós crescemos mais, nós nos tornamos mais felizes, nós nos tornamos mais saudáveis espiritualmente, desenvolvendo o autorrespeito. Para isso eu preciso aprender a desenvolver a disciplina mental para dizer não para mim mesmo perante aquilo que não me condiz mais, perante aquilo que não me gera felicidade real como alma em evolução. E Emmanuel diz então, tolerar é refletir entendimento fraterno. Nós vimos antes a intolerância, aqui Emmanuel vem falar da tolerância, desenvolver a flexibilização. A verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em troca.
Ali começa a solidariedade, começa o desenvolvimento do alto amor, do amor verdadeiro, o qual Jesus veio nos ensinar. Não é mais fazer esperando troca, reconhecimento, não, é simplesmente nos tornarmos doadores da vida. Porque é dando que se recebe, não dos homens, de Deus. Nós queremos gratificação dos homens, ficamos presos nos homens. Nós estamos aqui, junto com os homens, exercitar os paradigmas de Deus. Joana diz, essa é a hora de demonstração viva de fé incomparável. E nós sabíamos, como espíritos imortais, antes de reencarnarmos, que nós estaríamos nessa hora decisiva aqui na Terra, que é a transição do planeta de provas e expiações para de regeneração. Nós viemos vivenciar mais luz em nós, mais bem, mais fraternidade, mais solidariedade, mais cooperação na proposta de Cristo, como instrumentos seus nesses momentos transitórios. E aprendemos então, no livro Cirurgia Moral, quem destrói amizades está desligando fios divinos que conduzem vida para o seu próprio coração. O objetivo da evolução é o alto amor. No caminho da autoevolução, do alto amor, do autoconhecimento, nós vamos conectando os fios com o divino e não desconectando os fios com o divino, porque, segundo Deus, nós todos somos seus filhos e todos estamos interligados. Recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir. Todos nós, não de acordo com nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com seus desígnios e suas leis. A seara é grande, nós dizemos espíritos. A felicidade consistirá sempre no bem-estar que pode conseguir subjetivamente em decorrência da vitória sobre si mesmo, reforma íntima, autoconhecimento, autotranscendência e objetivamente criando situações de harmonia no lar, primeiro em nós, depois no lar, em casa, com nossos parceiros, onde quer que o espírito esteja. Chegando no final, usamos as palavras de Meimei, que diz assim para nós, no tópico das reflexões, reforma íntima e conexão espiritual. Quanto mais nos reformulamos em Deus, mais nos conectamos em Deus, mais nos conectamos com seres em Deus. E a escolha de cada um de nós. Todos nós o faremos. Quanto tempo levará, vai depender do quanto queremos nos disciplinar, nos educar e direcionar a sua vontade. Meimei diz assim, nós te agradecemos todas as bênçãos com que nos clareias a estrada e nos reconfortas a vida. Mas, em particular, nós te agradecemos os obstáculos que nos permites encontrar no relacionamento uns com os outros, através dos quais exercitamos a prática do amor que nos legaste. Agradecer pelos seres que fazem parte da nossa caminhada, não é por acaso. E treinar este amor, este bem, desenvolver a gratidão, mesmo que não entendemos certas situações agora, enquanto encarnados, vivemos o bem, depois como espírito vamos entender. E para finalizar, usamos a palavra da Joana de Ângeles, no livro Vigilância, a Mensagem, Reforma Íntima. Ela diz assim, a tua reforma íntima te concederá a paz, porque anelas a felicidade que desejas. A paz de consciência somente é possível quando nós aprendemos a elaborar a nossa consciência em Deus, em verdade. Sermos verdadeiros, assumirmos a responsabilidade, entendermos que somos criaturas de bem em essência. Que tudo que vem dos outros são processos pedagógicos para que nós desenvolvemos mais as nossas virtudes da tolerância, da paciência, do perdão, de mudança mental desse lixo que às vezes trazemos, renovando. Sou capaz, eu posso, eu escolho pensar no bem, porque as experiências vão passando. O único objetivo que elas têm em nossas vidas é que nós nos treinamos mais em Deus. Temos que lembrar mais do Criador, que é amor na vida de todos nós, que possamos nessas reflexões breves, termos assim sinalizadores, apontando-nos, e os livros estão aqui para aprofundar, caminhos mais felizes, de mais leveza aos nossos corações, como aprendizes do Cristo que todos nós somos. E com isso finalizamos, agradecendo a oportunidade e desejando muita paz a todos. Que Jesus